No ar, o Resenha Tricolor, estamos de volta em ritmo de carnaval, né, Dani? Um baile ontem no Morumbi, que poderia ter sido... Eu confesso que eu fiquei com um gostinho de que eu queria uma goleada histórica, sabia? Eu acho que se fosse outros rivais, eu ficaria puto de não ter goleada histórica. Acho que sim. É. Mas tudo bem, ganhamos bem, sem susto nenhum, com 20 do primeiro tempo o jogo estava resolvido, fazia tempo que eu não... ficava tão tranquilo num clássico no Morumbi. E pra mim, um monte de perguntas e um monte de respostas que eu queria debater com você hoje. O que você achou do jogo? Cara, eu acho que a gente ficou semana passada sem gravar. E até o jogo de ontem, eu tava puto. Eu também. E eu não acho que o jogo de ontem foi parâmetro pra me deixar menos puto. Por todo o contexto de chuva, das expulsões, que me deixou um negócio atípico, mas ao mesmo tempo eu resolvi me apegar em pequenas alegrias em vez de ficar ponderando coisa ruim, sabe? Sim. Assim, você confia no São Paulo pelo clássico de ontem? Não. Zero. Você acha esse elenco razoável? Não, eu sigo achando o elenco ruim. E eu acho que o elenco tem boas coisas, mas tipo, a média é baixa, sabe? Eu acho que o São Paulo não tem porte para voos maiores mesmo, assim. E eu acho que o Santos não é um desafio hoje de alto nível, sabe? Então, tipo... só pesa por ser clássico, porque de resto você consegue desconstruir tudo. Mas eu escolhi ser feliz ontem, mas sabe? É por isso que eu acho que poderia mais, porque eu acho que é o time mais frágil da história do Santos. Possivelmente. Da história. Você olha... mas assim, é engraçado, né? Porque o Santos não tem talento e nós também não. Mas mesmo assim, o nosso pouco não talento é melhor do que o não talento deles. Sem dúvida. Por exemplo, agora a gente tem uma bola parada, que a gente vai ter que falar aqui. A gente tem um Caleri que desencantou. Sim. Eu queria muito ver o Galopo jogando sem ser de centroavante e gostei do que eu vi também, sabe? Eu tô zero eufórico com o gol do Luan. Eu acho que ele não tá pedindo passagem porra nenhuma. Acho que é um puta contexto. Fiquei feliz por ele pelo mas gol. Essa história tá muito mal contada, você não acha? Não a entrevista acho, do Rogério. Acho a entrevista do Rogério muito ruim inteira. Mas você vê o Luan, porra, que bom pelo gol. Mas ele não tá pedindo passagem, ele não tá jogando, ele não tá... Mas o Pablo Maia tá? Não, também. Então, eu acho que é nisso aí, né? Não, mas porque beleza, ele entrou e aí me perguntaram, mas claramente ele tá fora de forma. É verdade. Sem fôlego, sabe? Então, mas aí é que tá, a gente falou aqui sobre o sem fôlego. É o efeito Tostines. Ele tá sem fôlego porque ele não tem ritmo de jogo, ou ele tá sem ritmo de jogo porque ele não tem fôlego? Porque o único jeito de você saber é dando uma sequência pro cara, porque o Luan foi importante pro São Paulo. Ele é ainda, cara. Ele é ainda. Mas não é um cara que quando entra... Não é. E nem tem que ser, ele é o primeiro volante, ele é um cara de contenção ali. Mas ele não faz mais do que a média, sabe? Não é assim, o Pablo mata mal, o Luan entra e resolve. Não é isso que tá acontecendo, sabe? Ele entrou ontem de segundo volante, mais pra frente. Mas em 10 minutos, Dani, não dá pra gente saber se ele tá bem ou mal. Ele concordo. Tem jogado 10 minutos, cara. O Luan e o Pablo Maia, pra mim, tá mal. Tá mal. E eu não discuto isso. É que existe uma ponderação de gratidão pelo Luan, pelo gol na final, por ser cria, por ter uma identificação, por ser São Paulino, que ano passado não se refletiu em campo, teve um monte de problema extra-campo. E agora ele tá tentando recuperar o espaço dele. Mais água do que ontem, mano. Tentando recuperar o espaço dele. Mas não é merecido? Eu acho que merecido dele voltar a ter mais tempo. Sim, é isso. Eu não tô pedindo ele titular. Eu tô pedindo o Luan. Tem muita eu quero gente ver mais o tempo do Luan. Que o Luan não ser titular desse São Paulo é um absurdo. Não é. Não é um absurdo. Não. Tipo, o Luan não está fisicamente justificando uma titularidade absoluta. Não, concordo. Titular absoluto não, mas eu quero ver mais do que 10 minutos. Pra mim esse é o ponto. Não, e eu acho que o São Paulo vai pegar uma sequência mais simples. Agora é o momento. Que ele tem que ser titular. Mas
o São Paulo virou um negócio de polarização extrema. Sabe assim, tipo... O mundo, na verdade. Mas o mundo foda-se, sabe? Que tem um monte de pauta que se você quiser discutir comigo, eu não entro. Eu não vou falar disso. Nem eu. Né? Nem Cara, não me leva a nada. Nem eu. Você sabe. Mas o São Paulo eu ainda tenho paciência de conversar. E daí, assim, entre o Lua ser titular absoluto e entre o Lua ser uma peça descartada por causa do contrato, tem um monte de cinza no meio. E a gente tem que buscar o cinza ideal, porque ele não justifica a titularidade absoluta, ele não justifica ser descartado de forma nenhuma. Embora de graça. Isso. E a gente tem que achar um espaço. Pô, o Lua tem que ter mais espaço, o Lua tem que ser testado por mais tempo em jogos mais simples. E assim a gente vai achando o tamanho de um Luan em recuperação, que passou por problemas extra-campo e que, beleza, voltou, treinou nas férias, está tentando correr atrás do prejuízo e puta, Deus queira que ele consiga e volte a ser tudo que ele foi no título paulista, em muitos momentos pelo São Paulo em clássico. Ele foi um dos destaques daquele título. Mas a grande questão é assim, o gol de ontem é super bom para começar uma recuperação, mas ele não pode ser carteirinha VIP de titularidade, porque não faz sentido, sabe? Concordo. Tá vendo? É o Luan que devia estar lá, e não sei o aposto que. Cara, isso é loucura. Vão ter pelo menos umas 30 perguntas na live sobre isso, eu aposto. Né? Mas, Dani, concordo, acho que o seu raciocínio é correto e vale pro Galopo? Não. Aí. Porque o Galopo tá pedindo passagem. Ele já justifica isso. Pedir para ser titular. Mas esses são os níveis. Cara, o Galopo escalado fora da posição dele, como um 9 reserva, tipo, porque ele tem características de um meia que chega muito para bater e tal. Ele tá abrindo espaço, né? Tá se movimentando. Cara, ele ontem num campo ruim e daí dificulta o jogador de velocidade, então o jogo do cara mais cerebral encaixa melhor. Mas ele tá... O São Paulo tem 12 gols no campeonato. Ele tem 5. Ele tem 5 e ele deu uma assistência. Então metade dos gols do São Paulo ele participou. Sendo que ele nem joga a maioria. Isso. Né? Tipo, tem uma oportunidade ali improvisado, outra aqui. Então, mesmo sem sequência, metade dos gols do time no campeonato o cara participou. O campo fala, né? Como a galera fala. Já tá pedindo. Tipo, a frieza para bater pênalti, a tranquilidade, Não, o pênalti dele já acabou com a última justificativa de quem queria o Reinaldo. Não, mas batia a pênalti. Mas a questão do Galopo para mim, ontem foi a primeira vez que a gente viu ele numa meia esquerda ali, compondo meio campo com 2 volantes, o Rato e ele. Foi a primeira vez que a gente viu Galopo e Calleri esse ano, sabe? O centroavante E funcionando, né? E funcionando, né? Então, Cara, até essa semana eu estava discutindo bastante essa questão de formação. Para mim, a melhor formação do São Paulo é muito próxima com o que a gente viu ontem. E eu queria ver isso num campo seco para ver funcionando sem asterisco, sabe? Mas, obviamente, sem Orejuela, que... já machucou, né? Já machucou e machucou o meu bom senso, sabe? Teve a Pachorra, que a gente não gravou, mas teve o jogo lá com o São Paulo ganhando de 1-0, que ele salvou as bolas. Daí um cara do meu trabalho perguntou, falou assim, e aí o Orejuela calou a torcida e falou, cara, esse cara ganha mais de 400 mil reais. Não existe. Esse cara nunca fez um jogo bom pelo São Paulo. Não existe. Nunca. A amostragem é muito pequena. Daí ele fez um jogo ridículo de sem importância E razoável. que não fez mais que obrigação. Isso é meu ponto. Não fez mais que obrigação. Mas ontem, de novo, ele vai pro meio, ele não sabe fazer tabela, ele é muito burro, muito burro. E daí faz, puta, então tem que ser um lateral sem ser o Orejuela, a zaga precisa ter o Arboleda. 2 volantes, Rato e Galopo, Luciano e Calleri como dupla de ataque, me parece um São Paulo que faz mais sentido. E daí você deixa David, Pedrinho para fazer fumaça no segundo tempo. Que nunca vai acontecer, você sabe. Eu sei mesmo. Mas assim, não dá para um cara com a qualidade técnica do David ser titular absoluto, sabe? Concordo. E o Galopo tá no banco.
É forçar um estilo de jogo. Um esquema com peça ruim, tendo alguma qualidade. Isso que está me incomodando. E daí quando você vê, você fala, pô, eu tenho duplas de volante, né? Que é o tema agora. Então, tipo, Luan e Mendes, certa, né? ou Neves e Mendes. Segundo a entrevista dele ontem, o Mendes é o titular de primeiro volante. Né? E daí... Porque ele escolhe, né, onde o jogador joga. Não é onde o jogador gosta de jogar, é onde o Rogério quer que ele jogue. Eu acho que as características justificam. Tanto que ele falou que acho que o Galopo se adapta melhor, né, como um segundo atacante chegando, coisa que ele nunca fez na carreira. Vida, mas no treino é isso que ele aponta. E eu acho que esse é o meu incômodo, sabe? Então, tipo, o David é titular absoluto, sendo um pereba, sabe? Tipo, é um cara com força de vontade, força física, mas que... E só... tropeça na bola e tal, só porra. E daí eu pego um cara que vive um bom momento, que tem uma qualidade técnica, e esse cara precisa cavar o espaço, porque o cara grosso que se encaixa melhor na minha filosofia tá lá, sabe? E aí é onde tá me pegando, assim. E ontem o Galopo jogou porque o David machucou, não porque era vamos dar um tempo de bola pro Galopo. Mas o que me incomodou mais Caio Paulista, horroroso, sabe? Mas esse aqui, né, a gente já sabia desde o começo. Eu não. Tipo, eu achei que podia dar alguma coisa, mas vendo em campo, Jesus, não tem condição. Ruim. O que me incomodou mais é que tudo isso que a gente está falando não foi o que ele falou na coletiva, né? Ele falou totalmente o contrário. Ele falou que o Luan não consegue jogar de segundo volante, apesar de ser o primeiro volante. Falou que o Galopo vai jogar de segundo atacante. Quando tiver espaço. Quando tiver... Pra mim, a coletiva dele jogou por água abaixo tudo que a gente viu de positivo no jogo. E é isso que me incomodou. Porque a leitura do esquema, tá bom, o treinador pode ter as suas convicções, mas agora pegar tudo que teve de positivo e jogar como casualidade é que me deixou preocupado. Eu acho que toda vitória... Não sei se você tá com essa impressão. Vitória... ele usa a coletiva para passar recado duro pro elenco, para ninguém se empolgar. E na derrota ele tira o pé e ele dá boas coletivas em derrota. E daí ele bate na diretoria, ele fala umas coisas contexto. É tudo planejado, você acha? Eu acho. Só que eu não vejo nada desse planejamento ter um impacto positivo, cara. Não vejo mesmo. Pelo contrário, né? Não. Pelo contrário. Até agora eu não consegui ver. Me perguntaram hoje se eu achava que a temporada do São Paulo estava acima ou abaixo da expectativa. Falei que em termos de ponto, pra mim tá dentro da expectativa. O São Paulo é segundo no geral, tá até melhor do que uma, porque eu achei que o São Paulo ia brigar ali entre segundo e quinto no geral. Então em pontos ok, mas em termos de futebol apresentado tá muito abaixo da expectativa. Esse é o meu ponto. Tipo, primeiro, eu não acho que o Paulista deve ser Copa do Mundo, nem nada disso. Então tem que testar muita coisa. Os testes estão acontecendo? Até estão. São Paulo é o time que mais usou o jogador. Só que se você pegar... Então, só um parênteses. Então cai lesão. Mas eu ia falar, então cai o argumento dele de que tá lesionando porque tá usando muito. E hoje eu fui pesquisar. O Dudu, o Gustavo Gomes e o Rony jogaram 8 jogos. 7 jogos. 8 jogos. Não, 7 jogos e o São Paulo jogou 8 jogos. Eles jogaram 7 jogos e ninguém lesiona lá. Aqui todo mundo lesiona jogando 4 jogos. Então, mas aí é o ponto. Pelo que eu vi, o São Paulo usou mais de, 27, 28, 29 jogadores. Então, rodou um monte de gente. Né? Pelo menos um pouquinho. O número de lesões é bizarro. Tá no Guinness. É bizarro. É o Guinness. Né? 4 na mesma posição, Dani. Nunca na história da humanidade um time teve 4. O Igor Vinícius, o Orejuela, o Rafinha e o Moreira. Porra! Mas o que eu acho engraçado dessa história é que tentaram embalar como azar. Não, esquece. Tentaram embalar como azar. Sei, pô. Mas é um azar de 5 anos já, né? Mas esse é meu ponto, cara. O São Paulo, preparação física do São Paulo é uma bosta. Uma bosta. Preparação de goleiro do São Paulo, uma bosta. Recuperação de atleta no São Paulo é uma bosta. A nutrição é uma bosta. Uma bosta. E daí você para tentar blindar a liderança,
você começa a criar narrativa assim, pô, você viu o azar do São Paulo? Mais uma lesão. Como se fosse obra do acaso. Então, tipo, o Rogério tá Refis Plus. O Rogério tá com um discurso corporativista. Não, é porque a gente tá usando muito, tá machucando, porque ele não quer pôr o dedo na ferida. Não, mas... Porque aí é que tá o problema. Pra mim, o São Paulo tem um problema, a gente sabe muito bem qual é o problema e ninguém quer olhar, cara. Ninguém quer enxergar isso. E daí o babaca do presidente fica cuspindo essas... Refis Plus porque cabe mais gente agora. Porque comprei um elástico novo, ou porque eu mandei pintar a parede, sabe? As pessoas precisam parar de comprar discurso do Casares como se ele fosse um bom profissional mesmo. Tipo, chega disso, gente. Não tem cabimento. Em 2023, depois de mais de 2 anos dessa gestão, que eles não conseguem culpar a anterior, que eles não têm mais as narrativas, que nenhum projeto nasce direito, comprar esse tipo de história. O Refis Plus, olha, veja bem, agora... Então, você tem alguma imagem do Refis Plus? Porque assim, os caras postam imagem fizeram cortando a fita no paddle. E eu nunca vi imagem. Fizeram um videozinho com o Hernan. Mas era um equipamento não sei só. O que pra mas mostrar. era um equipamento no do Hernan. Não é possível que estão chamando de Plus por esse equipamento. É um equipamento, mas a história de tipo que isso é só o começo. Né? Sim. Daí você pega a narrativa populista desses caras, que é bem padronizada, tudo que eles fazem, eles postam ou contam ou cavam uma pauta sempre com os mesmos canais. Cadê o segundo equipamento? Porque cadê a ampliação o Caleri chegou a comentar que melhorou a estrutura, mas ele falou do refeitório. Porque aí eu vi imagem, parece que melhorou um pouco da cozinha e tal. Agora do Refis Plus, cara, não vi nada ainda. O resultado de incompetência é resultado. Assim, é na prática. É um monte de incompetente pilotando um negócio que não domina. E a gente tá vivendo isso da pior forma. E Dani, se você pega os 13 milhões do Orejuela, São Paulo tinha um Refis de ponta. Pois é. E tem com esses 13 milhões, sabe? Com esses 13 milhões você teria um Refis de ponta. Porque não precisa muito mais que isso pra você montar uma puta estrutura. Então, e os 13 milhões foram investidos em metade de um refúgio. Então. Que é a quinta opção da lateral. Que ninguém quer no mercado. Não quer mesmo, tanto é que ele São Paulo quer emprestar para se livrar do maluco e não consegue. Então você queimou um dinheiro que você não tinha, que poderia ser investido no próprio clube, em outras coisas, para ter nada. Para ter um cara que fez um jogo no Campeonato Paulista razoável. Tirou 2 bolas. Esse é o nível do cara. Sabe, tipo, e fala assim, não, o Orejuela tá melhorando. Falo, cara, você não entende, esse cara tem salário de protagonista. Ele não é um garoto da base que acabou de subir, que você pondera um pouco. Esse cara custou 13 milhões por metade do cara. E ele não rendeu um jogo razoável, não tem um jogo bom. Nada. E daí fala assim, não, ele tirou 2 bolas salvadoras, ele calou os críticos. Como assim, cara? Que mundo você vive, sabe? Não... Eu tenho uma coisa do Orejuela que eu tô engasgado desde semana passada que a gente não falou, né? Assim, pro Rogério, na leitura do Rogério, ele tem um monte de primeiro volante. Qual a dificuldade dele de achar? O lateral esquerdo? Segundo volante. Segundo volante. Que ele tem um monte também, né? Mas que ele não vê, né? Tipo, ninguém é segundo volante, só o Nestor. Né? Quem é segundo volante para ele, pela análise dele hoje? Que ele falou, é o Pablo Maia e o Nestor. Sendo que para mim o Pablo Maia é primeiro. Né? Para mim o Pablo Maia é primeiro. Então o Pablo Maia é o segundo volante e o Nestor, né? Daí você pega assim, eu tenho 4 laterais. E o Mendes, que é o que tem o melhor passe, que pode chegar na frente, não pode ser. Não, ele é primeiro, porque Mas, beleza. Você tem 4 laterais e o Rogério é que contundiu agora, daí mudou o contexto, né? Mas você vai e pega o lateral, que é o Natan, que está emprestado no Curitiba. Sim. Certo? Teoricamente, porque o Orejuela não vai dar conta. Daí no discurso do Rogério, ele não confia no Natan. E aí manda o Lisieiro, que pode ser um segundo volante. Mas eu acho que ele não confia. Eu falei pra você que o Lisieiro ia sair. Eu sei. Eu sabia que o Lisieiro ia sair. Eu tô falando de lógica de narrativa. Só assim, cara, eu tenho 4 laterais direitos, sendo que eu tô trazendo um quinto.
Só que o treinador confia mais nessa bosta que tá jogando do que nesse quinto. Então esse cara tá vindo para não jogar. Pra não jogar. E quando esses 3 voltarem, ele é quinta opção. E o Lisieri podia ser a terceira. Podia ser a terceira, eventualmente até a segunda, dependendo do contexto. Você troca pela quinta opção, sendo que o treinador não quer a quinta pra opção. Para usar um brasileiro, para não sei o quê. Ah, tem o Gabriel Neves também. Não, poderia é primeiro. ser. Mas que, porra, eles Que veio como segundo volante. Todo mundo é primeiro. Todo mundo é. Ninguém é segundo mais. É isso que eu tô falando. Mas eu consegui, cara, consegui não, né? Eu tenho enxergado várias inconsistências nas declarações, na narrativa do Rogério. Por exemplo, essa que você tá falando, a história do contrato do Luan. Pô, o Luan não joga Igor porque Gomes. o contrato... Não, o Igor Gomes, não, o David, Luizão emprestado tem jogou um ano de até contrato. o último dia. É. Todos os emprestados Tem acabam um o ano, contrato. é. O Marquinhos jogou e foi embora no dia seguinte. O Reinaldo jogou no último dia do contrato ano passado. Então, assim, eu não tô conseguindo entender mais essa lógica que ele tá colocando. A não ser que tenha mudado, sabe assim, tipo, ó, acabou o ano, os caras se olharam, fizeram uma reunião. Que assim, pra base aconteceu isso. É? Pra base eu sei que aconteceu isso. Não sobe mais sem renovar, não joga sem isso, renovar. Na base eu tenho a mesma informação. É. Mas assim, só, ó, acabou. Não sou mais trouxa. Sabe, o Luizão foi a última vez que a gente fez papel de trouxa. Sim. Ou o cara tem comprometimento com o São Paulo e coloca um contrato na mesa, ou nós não vamos dar vitrine para ninguém e sair de graça. E foi repactuado isso de alguma forma na virada de temporada. Então, mas aí alguém tem que falar, né? Sim, mas assim... Alguém de cima. Porque senão sobra nas costas dele. Então, mas do você acha que Rogério. alguém dá notícia ruim? É. Que alguém de cima fala que é polêmica ou notícia ruim? Não, notícia ruim só falam da dívida toda semana, né? Pra Mas falando que vai cair. Pra A notícia justificar é mau boa. resultado. A assim. notícia é boa, né? Tô reduzindo a dívida sem que ninguém veja a redução. Mas esses caras, tipo, tanto Casares quanto o Belmonte, que são os caras que pegam o microfone para falar, é só a pautinha que interessa. Não tem dedo na ferida. E ninguém que entrevista coloca dedo na ferida. Então é a assessoria de imprensa trabalhando para eles terem espaço de falar a história deles. É. E daí esse tipo de coisa, você fala assim, não, mas peraí. Ano passado a postura não é essa que o Rogério está falando. O que mudou? Quem pergunta isso? Mas também se desfala 2, 3 dias depois, né? Não... Mas é isso que eu tô falando. Tipo, Sim. O Rogério foi lá na coletiva e falou que esse é o modus operandi. O contrato hoje é uma trava pro Luan jogar. Isso está verbalizado em público. Todo o histórico é incoerente a esta fala. Inclusive o presente, né? Porra. Né? É. E ninguém questiona. O Ferrarese, o contrato dele ia até o meio do ano e ele tava jogando. Esse ano. Então, não é nem ano passado. E ninguém questiona. Tipo, essa não é a última pergunta da coletiva. Tem o próximo. É. E o próximo pergunta do quê? De outra coisa, nada a ver. Porque ninguém quer apertar, ninguém quer descer um degrau. Eu fico muito impressionado que, mesmo, assim, pô, eu tenho uma coletiva com 12 caras. Eu já pensei na minha pergunta aqui. Tipo, eu sou o nono a perguntar. Mudou o tema, não Mudou o tema, eu mantenho a porra da minha pergunta. Tanto que uns caras perguntam coisa que o outro já perguntou porque o cara não quer mudar a pauta. E daí você fala, porra, você gasta o tempo da coletiva pra porra nenhuma. E daí o que você tá produzindo? Você tem que pensar a coletiva como um produto que uma pergunta compõe a outra e você tem uma entrevista. Interesse de todo mundo, exato. Você tem 5 perguntas parecidas, que bela bosta de coletiva. Que bela bosta de coletiva. E daí, tipo, tem uma coisa que você falou, que eu tenho um contra-argumento que eu preciso entender mais. Por que você não usa? Porque todo mundo morre de medo. De na próxima coletiva ser barrado. De não estar mais lá. Perguntar. De não ter mais espaço. Porque se você não topa o populismo, se você não joga o jogo, Você vira inimigo. você vira inimigo. E daí todo mundo joga um jogo do contente, de fazer pergunta que não dói. Pra ninguém. É uma reclamação geral. E esse restinho aí, Dani, usar pra revezar o elenco? Como é que é? Cara, eu Testar? só testar teste.
Porque... Matheus Belém titular absoluto, sabe? Porque o ponto é que a segunda colocação no geral, que é o que a gente está brigando, seria importante pra gente mandar em casa, né? Mas por outro lado, tem quantas lesões hoje? O Ale Grisbich postou lá no Anotações Tricolores hoje que é o recorde de lesões simultâneas, porque a gente já teve desfalque simultâneo, mas tinha cartão, suspensão, gente na seleção, né? Que é o recorde de lesões simultâneas. A gente fez a conta hoje no GE, são 13. Tá? 13? Ah, beleza. Num 13 jogadores de 27. 27? É metade. Né? Pois é. Então, tipo... O que... não tem muita opção, né? Não é assim que você vai mesclar por opção. Você vai mesclar porque mesclou. Não tem o que fazer. Porque o DM mesclou por você. Então, mas aí o que leva a crer que no Brasileiro isso vai mudar? Nada. Que a gente vai continuar assim, jogando contra o Flamengo no Maracanã com 13 desfalques por lesão. Então isso que me preocupa. Ontem o São Paulo terminou... Que evidência você tem que isso vai melhorar? Você reparou que o São Paulo terminou o jogo com a zaga da Copinha, né? Sim. Foi o Wellington ainda saiu, porque ele machucou. O Belém, o Beraldo e o Natan. Eram os 4 lá de trás e ainda na frente estava o Pablo Maia, que depois entrou o Luan. Então, assim... Na esquerda entrou o Caio Paulista. Os caras que jogaram semana passada estavam todos de titulares num clássico. Então, que tipo, semana tem que jogar esses caras porque é o que tem. Mas o Beraldo pra mim tá se destacando. Pra mim também. Apesar da falha ali no fim. Pra mim também. Eu acho que ele falhou num momento que vai pesar pra ele e não pesou pro São Paulo, sabe? A lição foi dada num contexto que ok. Tava 3-0, beleza, mas pra ele vai ter a bronca. Com certeza. Eu acho ótimo, é o melhor a hora momento que do pode erro. errar. É a hora que pode errar, exato. Mas eu tô gostando bastante, cara. Ele tá me surpreendendo positivamente. Ele é mais novo que o Belém até. Ele é mais novo que ele tem 18. Ele é mais novo que o Belém. E ele é mais pronto, ele tem personalidade, ele bate na bola. Acho que tem um... Sai jogando bem, ele tem... Tô gostando dele também. Ele me lembra o Breno no começo. O Breno tinha uma saída boa de bola, chegava... que o Breno no começo pra mim era um fenômeno. O Beraldo é um bom começo. Um bom começo. É que tipo, o Breno... Cara, o Breno... Desproporcional. Cara, fez um campeonato brasileiro de altíssimo nível jogando como titular. Só que o Breno olhava pro lado e tinha o Miranda e o Alex Silva. Contexto muito Beraldo melhor, olha pro lado, tem o Belém, muito mais seguro. Mas eu acho até pesada a comparação pro que o Beraldo rende com o Breno, sabe? Quer aproveitar e falar o bola cheia, bola murcha? Bola cheia, bola murcha, cara. Puta merda. Bola cheia vai pro Luan, pelo gol. Boa. Que seja um... O primeiro de uma retomada. O primeiro momento apoteótico de uma retomada, que eu não acho que é do dia pra noite, mas cada degrau é importante. E bola murcha, cara. DM, né? É que é mais do que o DM. Porque pra mim é a estrutura. É a estrutura. É a estrutura, sim. Porque o DM é quem recupera, mas e quem prepara? E quem não alerta? Quem não monitora direito a musculatura do cara? Quem não fala que esse cara precisa ser poupado porque senão vai estourar? Ou quem coloca o cara no dia que ele se apresenta e machuca. Isso, é a soma desses fatores que gera 13 caras e um complemento de bola murcha é quem acredita esse contexto ao azar. Porque é muito querer ser inocente, tá? Tô com vocês. É tudo menos azar. É tudo menos azar. A gente pode passar 3 horas de programa aqui listando quais são esses tudo. A gente falou um monte aqui, mas não é azar. Ô Dani, e quarta-feira, 21h30. Puta, esse horário é ruim, hein, meu? Ruim. Horário ruim. São Paulo e Inter de Limeira no Morumbi. Seu placar. E vamos dar São Paulo e São Bento, que mudou do sábado para terça. A gente não vai gravar segunda porque é carnaval. E então já dá os dois. Inter de Limeira. 2-0. Tá bem no campeonato, Inter de Limeira. 2-1. 2-1. Tá. São Paulo e São Bento lá.
1-0. 1x0? Eu acho que o São Paulo ganha da Inter de Limeira de 3x0. E acho que a gente ganha do São Bento de 2x1 lá. Você, deixe seu placar aí, comenta, gostou do clássico, não gostou? Porque eu vi gente criticando o clássico, eu vi gente já falando que São Paulo, que o campeão voltou. Você é qual? Escreve aí pra gente. É porque você tem que escolher um lado bem extremo. Você não pode ser meio termo. Não. Meio termo ponderado não existe. Se você for ponderado, você tá errado. Você tem que escolher, assim, tipo, você odeia o Rogério ou você é cenista. Você amou o clássico ou você achou uma bosta. Exatamente. Quem mais você tem que escolher? Ou você ama o Luan, ou você quer que ele vá embora de graça. Ou você quer que ele vá embora de graça e vá pro Palmeiras. E se foda no Palmeiras. Se foda no Palmeiras. É maluco, cara. É a mesma coisa o goleiro. Ou ele é pior do que os outros, ou ele é o novo Zete. Eu falei, cara, eu acho ele um pouquinho melhor que os outros. Foi crucificado. E ele fez um bom jogo. Fez uma bela defesa. Ele fez duas boas ali, o campo molhado. Aliás, ele fez mais defesa que o João Paulo. O João Paulo foi mal no jogo. Foi mal no jogo. Mas tem uma coisa que eu gostei desse goleiro. Eu não tô achando ele ótimo, tá? Mas eu acho ele melhor que o Felipe Alves e o... Tô gostando dele. E o Jandrei, sem dúvida nenhuma. Não acho o Zete, né? Que sem dúvida nenhuma. Mas tô achando um goleiro um degrau acima do que tínhamos. Eu também. Que no contexto atual já é alguma coisa, sabe? Tem... Mas o que eu gostei dele é que contra o Palmeiras e contra o Santos... ele foi seguro. É verdade, ele foi bem em classe. Então, tipo, se você fala assim, o São Paulo contra time de Série A pontuou pouco e isso é motivo para você se desesperar, Diferente do Volpe, por exemplo. Em 2 de 3 clássicos, ele fez os melhores jogos dele. Então, para mim tem um... E contra o Corinthians não me lembro de ele ter culpa. Mas a grande questão para mim é que é um goleiro que não só não sente o jogo grande, como ele aparenta estar mais concentrado porque o jogo é grande, sabe? E eu tô mal acostumado com isso, porque o São Paulo... Assim espera, né? Porque todo mundo sente o jogo grande. No ar, perguntas dos internautas. É aquela parte do programa que a gente faz uma parte ao vivo aqui e outra fica gravada, que é como você está vendo agora. A live, depois que ela acaba, a gente deleta, exatamente para quem não participou, veja agora como você está vendo aqui. Se você quiser participar da live e ver a parte exclusiva, no YouTube por volta de 9h10, 9h15, né? A gente sempre atrasa, a gente não tem padrão nenhum, a gente é bem idiota com essas coisas. Então é entre 9h10 para as 9h, 9h30 a gente aparece aqui. É isso. Eu vou ler uma aqui que eu acabei de perder e eu vou falar quem perguntou, porque eu acho que essa é uma pergunta interessante. Tá bom. Foi o Luiz alguma coisa. Ele perguntou o que aconteceu com a drenagem do Morumbi. Ela sempre foi tão boa, cara. Não sei se você não é de São Paulo. Poucas horas antes do jogo, mas choveu muito. Mas muito. Pra estar daquele jeito, a drenagem tá muito boa. A drenagem tá muito boa de ter jogo, de ter tido jogo, porque choveu muito, assim. O pessoal do GE cancelava aquele jogo. O pessoal do GE falou que choveu 50 milímetros de água, que corresponde num mês de inverno a quase um mês de chuva. Então, assim, choveu em 2 horas, quase um mês de chuva nos meses de menor, se vocês entendem. Então, a drenagem estava muito boa. Eu acho importante a gente falar, porque eu estava vendo na cativa, na TV, de cima, parecia um monte de poça. Eu estava mais ou menos na altura do campo, você não enxerga essas poças. Então, na TV parecia até pior do que eu estava vendo ali no campo, mas a drenagem estava boa sim, cara. Só deixa eu responder o Felipe, o Fig. Fala, Dani. Deixa eu pegar o texto certo. Te causa otimismo ver Alexandre Pato se recuperando no São Paulo? Não, ele não quer voltar a jogar, né? Se recuperar no São Paulo é que ele quer se aposentar. Tem isso, mas eu preciso contar a minha experiência, porque eu não sabia que ele estava se recuperando lá. E eu tive um monte de reunião. E daí sabe quando você vai tomar um café que você abre o Instagram? Eu fui tomar um café e abri. E eu vi uma foto dele sem contexto com o uniforme atual. Eu quase derrubei o café de raiva, sabe? Eu falei, contrataram o Pato. É o fim do mundo pra mim, porque o Pato representa tudo que eu não quero no elenco de São Paulo. A apatia. E que o Rogério não quer. Não.
Mas eu tomei um susto com essa história do tratamento do Pato, que não foi pequeno, cara. A última coisa que eu quero ver no São Paulo atual é a volta do Pato. Nem com contrato estilo Nada, Lucas Lima. zero, nada, nunca. Chega. Não. Ó, Dani, a gente falou um pouco no primeiro bloco, e muita gente está falando aqui, o Vinícius, eu vou falando os nomes aqui, eu já acho. Todo mundo falando sobre a entrevista do Rogério, cara. A gente falou sobre partes, mas fala de um contexto geral aí. Cara, a minha leitura, eu falei um pouco disso no primeiro bloco. O Cigano também falou. A minha leitura é que nas derrotas o Rogério poupa o elenco e fala de problemas estruturais ou de ausências de peça. E nas vitórias ele aparenta usar a coletiva para mandar mensagens duras para ninguém se empolgar. Nem a torcida, né? Ninguém no mundo, sabe? Tipo, a gente não tem direito de ser feliz. Você que acabou de ser pai, o seu dia seguinte vai ser uma merda porque o Rogério decidiu que São Paulino não é mais feliz. Então assim, tipo, na derrota a coletiva é para te animar um pouco, na vitória a coletiva é para você ficar bem infeliz, é o contraponto, sabe? E isso está me incomodando bastante, especialmente porque eu olho o grupo do São Paulo, é um grupo que não tem grandes vencedores, é um monte de gente sem casca, tem um monte de moleque, e eu não sei como essas mensagens chegam para um elenco imaturo, né? E não me aparenta ser um bom caminho, sabe? Como gestão de grupo. Cara, eu que não sou subordinado dele, não funciona comigo. Pra porque mim, cada zero. Vez que eu vejo a entrevista eu fico em depressão. Falo, pô, não é possível. A gente não consegue ser feliz nem quando ganha do clássico. E é engraçado isso, porque a minha experiência ontem, né? Eu prometi pro meu filho que eu ia ver só o jogo, porque eu não consigo não ver o jogo. Então eu não fiquei vendo pós-jogo, não vi a coletiva, não vi nada, porque era aniversário dele e eu fui fazer as coisas com ele. E daí eu vi a coletiva hoje, no almoço. Eu tinha um monte de reunião, eu almocei no McDonald's. Teve uma indigestão. Almocei no McDonald's em meia hora e vi a coletiva almoçando. Eu achei ela uma bosta no dia seguinte, sabe? Então, se eu tivesse visto a coletiva ontem, eu fiquei feliz com o jogo. Você ia estar mal-humorado ontem. Eu ia estar mal-humorado ontem. Ele ia diminuir a minha alegria pós-vitória num clássico. Foi o que aconteceu comigo. Hoje a gente está fazendo o programa e não só consegui reclamar. Mesmo tendo ganhado, é impressionante. A Regiane Vacari pergunta, cadê o Junks? O Junks está tirando um período sabático, mas ele volta. Vamos lá. Não, esse eu não vou perguntar. Essa sua pergunta, João, já me causou um problema muito grande. Não vou responder. O Tiago, ele... O Tiago tá aqui? Tá. Ele pergunta da inauguração do estádio do River. Cara, posso falar, independente assim, se é possível ou não fazer, era um case pro São Paulo estudar. Pra olhar? Porque é o estádio mais próximo que a gente tem da realidade do Morumbi e ficou muito legal. Cara, ficou muito. Eu visitei pra mim, a melhor obra. qualquer arena. Eu melhor visitei a obra, né? Tipo, minha chefe atual fica em Buenos Aires, eu tenho ido para Buenos Aires a trabalho. E em uma das minhas últimas viagens, eu fiz o tour para visitar a obra. A obra é muito legal. É mesmo? É muito legal. Tipo, o projeto é legal, ele é pensar. E o estádio do River, ele é até mais antigo que o Morumbi. Sim. Você sabe quanto custou? Não sei. Não tenho ideia. Mas eu vi o projeto e visitei a obra. Como que é, como foram as etapas e tal. O que você falou para mim é assim... O River é um case aqui do lado, num país de economia parecida com a nossa. De um clube que não tem um dinheiro sobrando para fazer. Então, tipo, olhar o case River, não só o estádio, mas o case River gestão de marca, o case River contrato da Adidas, o case River museu e atualização da experiência de torcedor. É um voo de 3 horas. Deveriam aprender um pouco lá assim, cara. O Júnior Bastos. E foi ótima pergunta do Tiago. Foi mesmo. E uma boa pauta que a gente nem tinha comentado aqui. Foi boa mesmo. Júnior Bastos. Caião, Wellington Rato é o novo Jorge Wagner? Olha, eu estou
Mandei mensagem pro Dani no meio do jogo. Dani, eu tô adorando o Wellington Rato, cara. É o erro que eu mais gostei de cometer em muito tempo. Porque a bola parada dele é muito boa, Muito mas boa. eu tô achando que ele tá dando uma cadenciada boa. Ele é um cara que parece aguerrido. Eu tô minha gostando impressão- bastante do Jorge, do Wellington Rato. do Jorge Wagner. Essas comparações eu tenho receio, mas o Wellington Rato, para mim, ele era um jogador voluntarioso, de vontade, que ele tá me mostrando uma técnica que eu não esperava. Além da... Eu confesso que eu não acompanhava o Atlético Goianiense, assim, muito do que eu lia era pelo que a galera fala, assim, mas eu tô gostando, cara. Eu gostando, tipo, cara, eu esperava 2, tá 8, sabe? Ó, o Caião, Mendes e Maia devem ser os titulares definitivamente? Cara, eu acho que a palavra definitivamente ela já não deveria ser usada, porque futebol é momento, a gente tem algumas opções ali no meio. Eu acho que o Mendes é titular absoluto e na minha visão o Pablo Maia tá numa má fase, o que é normal, ele é garoto, todos os clubes ingleses dizem que estão atrás dele, então não adianta a gente querer nunca mais usar tal, mas eu acho que ele tá precisando... E eu sou contra a vaiata. Também. Tipo, tá 3x0, 2x0. Na vitória ainda, mas vaiaram, eu não ouvi de onde eu tava, sabia? Bastante. Eu não ouvi. Eu vi muita gente aplaudindo, ouvi uns assovios no meio e tal. É que a torcida tá de saco cheio, na verdade, né? Eu sei, mas, tipo, porra, tá 2x0, você escolhe o cara que não tá bem pra vaiar durante o jogo, vai ajudar no quê? Não, em nada. Você já me viu vaiar alguma vez? Eu é nunca isso. vaio. Eu não vaio nem quando eu acho que tem que vaiar. Eu vaio no fim do jogo e olhe lá. A Karen pergunta: existe algum time com mais lesionados que o São Paulo? Não, No mundo, não. Eu acho que o Guinness Book deve vir aqui no Morumbi a qualquer momento. São Paulo é gigante, repercussão mundial. Caramba, cara. Ricardo Parolini, boa noite. O que fazer com a lateral esquerda, Dani? Com a lateral esquerda? Cara, Patrick como sombra do Wellington. É isso aí. Patrick do Sub-20. Mas o Patrick chega amanhã. Vai jogar na quarta já? Vai. Sendo que jogou 4 jogos. Aí vai lesionar o Patrick também. Vai. Porque quem lesiona 13, lesiona 14, beleza. Você confia mais no Patrick ou no Caio Paulista? No Patrick. Eu também. Quer dizer... Não, supostamente... nenhum eu confio pra cacete pro elenco profissional. Mas hoje é isso. Tipo, não tem plano C. O Lucas Leite, ele tá olhando com uma visão maliciosa, mas que agora me faz todo sentido, cara. Esse post do Pato no CT, se recuperando, não seria uma cortina de fumaça pra falar os caras vêm de fora, se tratar bem no momento que tá todo mundo criticando o departamento. Lucas Leite. Parabéns. Porque tá todo mundo falando do DM. De repente aparece o Pato, estrela que todo mundo gosta, se tratando do DM. Ai, falei, eu não tinha pensado por esse lado, mas eu vou te falar. Muito bem. Leitura... E posso falar, faz todo sentido, cara. Todo sentido. Eu não consigo afirmar que mas faz todo sentido a sua teoria. Cara, você foi muito bem e ela é fato. Postzinho, cumprimentando todo mundo. No carrossel do post do Pato tem ele abraçando o Belmonte. É verdade. Cara, caricatura, é o puro suco de São Paulo populista. Bem observado. Puta, você matou a pau. Palmas pra você. O Queba, salve Caião e Dani. Mesmo com todas as mudanças vindo para esse 2023, é muito bom e essencial acompanhar o vídeo semanal de vocês. Um forte abraço e vamos São Paulo. Valeu. Não tá fácil, não. O Eduardo Peliquian. É verdade que o Grêmio tá atrás do Luan? Não sei. Não faço ideia. Não sei. Zero. Não li nada sobre isso. É o Pato Plus. O Carlos Eduardo tá dizendo que a torcida está escalando os jogadores para entrarem porque o Rogério não vai bater de frente. Não é isso que tá acontecendo. O Galopo não jogaria ontem se o David não tivesse machucado. Ele só entrou por uma emergência, não é porque o Rogério... Não foi por isso. Também acho. Tipo, o Luan entrou porque o Pablo Maia tava amarelado, sabe? Não é que queria dar espaço pro Luan se recuperar.
Tipo, achar... É o caso Orejuela, cara. Depois do clássico contra o Corinthians, eu não queria ver o Orejuela nunca mais com a camisa do São Paulo. Os caras foram buscar o Natan e o Natan tá comendo o banco do Orejuela. Porque o Rogério quer assim. E foda-se o que eu penso, o que você pensa, o que o Caio pensa, o que qualquer um pensa. Então, tipo, achar que o Galopo se escalou não é verdade. E o Rogério tá deixando isso claro. Tipo, o Galopo jogou porque o David não estava disponível. Quando o David voltar, o Galopo vai pro banco e vai virar peça de time misto como segundo atacante, sabe? O Felipe Souza, ele fala... E eu não concordo com nada disso, tá? Só tô analisando. Sim. Então, mas essa é uma pergunta interessante, porque pelo visto ele acompanha a gente sempre falou que o Rogério era parte da solução. E ele pergunta, com base nas análises da coletiva, vocês ainda acham que o Rogério é parte da solução? Não sei responder. Não tenho resposta para essa pergunta. Putz, cara, eu acho que o Rogério atrapalha em muitos aspectos. E ajuda em muitos outros. E ajuda em muitos outros. O que vai dizer é o campo. E nesse momento o campo não está correspondendo. Porque eu acho que ele bate de frente, ele queima jogador. Não queima jogador, ele não faz isso, mas ele tem esse jeito dele que a gente está falando aqui na coletiva, mas por outro lado, eu acho que ele blinda o São Paulo de algumas coisas que a gente sabe que acontecem no São Paulo. Mas ao mesmo tempo ele blinda o Belmonte e o Casares e é um escudo, sabe? Exato. Tipo, hoje... Mas ele blinda, mas ele expõe também. E tem outras entrevistas que ele vai lá e fala, olha, porque a contratação não foi eu que pedi, essa história do investidor, né? Então, assim, tem entrevistas que ele joga para os leões e que são importantes para abrir o olho do torcedor, e tem entrevista que ele joga para ele. Então, é que eu não vejo a maioria da torcida abrindo o olho. Enfim, eu não sei responder essa pergunta hoje, porque tá meio que equilibrado, sabe? Eu também acho. Eu falo assim, puta, hoje o Rogério tá... mais ajudando ou mais deprimindo? Eu não sei responder. Depende do dia, né? Coletiva, por exemplo, deprimiu. Em campo ajudou. Mas, São Paulo ganhou. Mas ajudou. Eu tô na dúvida. Cara, ajudou porque tiveram 13 lesões. Ele foi obrigado a pôr peças diferentes, ou por convicção o Galopo seria titular ontem? Ele fala que não seria, sabe? É verdade. O Pedro Santos, ele fala isso, de Dublin, hein? Ele fala, nunca vi um clima tão pesado depois de uma vitória em clássico. E é verdade, ele que colocou esse peso no... eu preciso responder isso. Cantinho do Nando. Cara, se tem uma coisa que me irrita... Fala qual é a pergunta. Eu vou falar. Se tem uma coisa que me irrita muito na possível saída do Rogério, é campanha por Dorival Júnior. Você odeia. Odeio muito. Você sempre odeio muito. A pergunta é, aceitaria o Dorival de volta? Pelo amor de Deus, não. Tipo, Dorival tem aquele filho dele, que é aquele Silvestre, que é o cara que dá os treinos, que é um cara horroroso, que é um puta Zé Mané. Só pede o Dorival de volta quem não lembra do Dorival no São Paulo. Eu lembro. E quem tá encantado por os títulos do Flamengo, que tem um grupo muito forte e que não performou, mas sabe? Que esse argumento desabou no Rogério também. Porque todo mundo fala, não, ele foi no Flamengo e um monte de gente não ganhou no Flamengo. Mas esse argumento do Dorival desabou no próprio Rogério. A possível volta do Dorival, eu não consigo nem virar aqui e falar assim, puta, vamos dar uma chance pro Dorival, ver se ele mudou. Cara, eu conheço a fórmula Dorival, conheço metodologia, conheço aquele filho dele bizarro demais, sabe? Tipo, pra mim é um grande pesadelo essa possibilidade. O Rodrigo Parolini, poupar no jogo de quarto não, acho que a gente nem tem opção, são 14 fora, num elenco de 27, não vai sobrar muita coisa não, cara, vai ter que usar. A Amanda Magalhães, ela fala que o Rogério Calado é um poeta. O Matheus Castanho tá falando, e tinha gente que pedia o Hellman.
O Luca gostava do Real. O Gabriel Moretti tá falando que o Bandana falou que o Dorival foi um ótimo técnico no São Paulo. Cara, eu gosto bastante das análises do Bandana, do Gabriel, acho ele super ponderado, mas eu discordo respeitosamente. Não é que eu achei razoável o Dorival do São Paulo, eu achei uma merda. Eu não quero o Dorival do São Paulo nunca mais. O José Wellington Almeida da Silva, tem quase nome de imperador, ele fala, saída seria o Rogério de dirigente? Puta, meu sonho seria ele no lugar do Belmonte. Meu sonho seria no lugar do Belmonte. Meu sonho seria você no lugar do Belmonte. Qualquer coisa no lugar do Belmonte. Mas eu não sou qualquer coisa. Não, você não é. Mas você não quer isso, sabe? Não é uma coisa que você almeja. Não é uma você coisa sabe que eu joguei se dedica para... Porque brasileiro podia jogar online. Eu joguei na Mega Sena dos Estados Unidos que tava dando 1,2 bi de dólares. Ou seja, eu ia ganhar 5,5, 5,6 bi de reais. E eu te juro que do dia que eu joguei, eu coloquei a cabeça no travesseiro e falei, eu vou ganhar essa porra. Vou comprar o São Paulo. Vou falar publicamente que eu ganhei e que eu vou comprar o São Paulo. E todo mundo vai ter que me apoiar, porque entre o São Paulo pobre e o São Paulo na minha mão, e eu ia jogar aqui no resenha, eu vou comprar o São Paulo. Meu, eu cheguei a sonhar com eu comprando o São Paulo com o dinheiro da Mega Sena de Miami. E daí você não ganhou? Não ganhei. Mas você sabe que eu acertei 3 números e ganhei $120? Ah, porra. É? Já ajuda a pagar e lá são 5, lá não resenha. são 6. Eu acertei 3 de 5. É, cara. Porra. 3 de 5? 3 de 5. Só que lá você acerta. São, a gente entrou papo aleatório. São 5, você volta em 5 dezenas e uma coluna. Você tem que acertar também coluna. Né? Eu acertei 3 e errei a coluna e errei os outros 2. Mas 3 de 5. Mas enfim, tipo, o Rodolfo, que nem gosta de futebol no lugar do Belmonte, se eu tivesse, você ia preferir a mim ou o São Paulo como tá? A você. Ah, muito obrigado. Porque você falou de um jeito me esnobando, vocês viram. Não foi esnobando, é que tipo, é uma coisa que você não quer, sabe? Assim, não quero. A menos que eu tivesse 6 bi de reais. Não, tudo bem. Porque você imagina, você gasta 2 no São Paulo, pagando caro. Você ainda tem 4. Tipo, eu prefiro. Você pode brincar, não é? Você ainda tem 4 bi, velho. 4, você concorda? Porra! É que se eu ganho 5 bi, eu gasto 5 do São Paulo, sabe? Eu também. Você só em camisa você gastava 1. Só em camisa. Você montava a sua própria marca pra fazer a camisa. Museu. Eu tenho certeza. Imbecil, mas a gente foi muito além dessa conversa. Vocês devem estar muito de sacanagem. O Matheus Castanho tá falando, gente, olha o que o São Paulo está fazendo com o Caio. É tipo isso. Sabe quando você não vê salvação e aí você fala que a salvação é você mesmo ganhar na Mega Sena? É isso. O Bruno William, Rafael, tão sonhado goleiro seguro, a gente falou bem dele aqui, mas eu não sei ainda se é o Tom. Sem euforia. Calma, não precisa ser nem o Tafarel, nem o Sidão, calma. Carlos Eduardo tá falando, aleatório. O Rafa Taques rindo, é isso aí. Vamos lá. O Ricardo Parolini de novo. Luan como zagueiro, o que acham? Não acho nenhuma opção. O Thiago Nunes, ele tá falando que vive em Córdoba e a economia da Argentina tá lascada. Tipo R$1,70 pesos. E os caras fizeram, e tem 83 mil pessoas, acho que voltando no tema do River, né? No tema do River. Daniel Soares, será que é o Basura? Ele fala do fortalecimento muscular de Nestor e Caio. Acho que precisam, né? Não, porque precisam, né? Eu achei que ele tava pedindo pra comentar um fortalecimento que aconteceu. Não. Acho que se fizeram, eu acho que o que ele quer dizer é que precisa, né? Porque o Caio, ele consegue ser um fiapo menor que eu. Se você quiser que eu comente sobre o fortalecimento como se ele tivesse acontecido, eu vou encarar como uma pergunta de humor. Se é assim, é algo que precisa acontecer, precisa. Sabe? Ontem. Porque eu vi um vídeo do Barolo outro dia que ele falou que normalmente os jogadores, tipo o Endrick, ele parece gato, né? Parece mais velho. O Nestor é o contrário. Ele parece mais novo, ele parece mais novo. Ele vai ficando criança conforme ele envelhece. O Luiz Fernando quer saber de você se o Orejuela deu uma melhorada. Não! Cara, vieram me perguntar, juro, eu falei isso no primeiro bloco, vieram me perguntar do trabalho. O Orejuela calou os críticos porque ele fez um jogo minimamente decente num jogo sem importância. Você fala, caramba, maluco, esse cara custou 13 milhões, ganha 400 mil por mês.
Ele nunca fez um jogo bom. Nenhum, nada. Ele não calou ninguém. Ontem, vendo o jogo contra o Santos na chuva, tipo, ele faz uma tabela, ele vai pro meio da área, ele não sabe ir pra linha de fundo. Ele é muito burro. Muito. O Daniel mandou aqui. A inexistência e a falta de um projeto para desenvolvimento individual dos jogadores. Isso. Que o Kaká fez esse processo de desenvolvimento. Mas esquece. Ninguém sabe o que é isso. No São Paulo, cara, são 13 lesionados ao mesmo tempo. Então, assim, não existe esse tipo de desenvolvimento. E você sabe que esse tipo de trabalho existe pro Palmeiras a partir do Sub-11. Pra você ver, os caras falam de Cutia e Cutia já não é mais de ponta, galera. Já não é mais de ponta. Esqueçam Cutia. Já não salva mais ninguém. O Bruno William. Ela melhorou sim, ele jogava absolutamente nada e agora tá jogando mal. É uma boa análise, concordo com a sua análise. Puta, eu ia ler uma. O Bruno William, qual é o meio de campo ideal pra vocês? Cara, é que o meu campo ideal tem 4 peças. Eu jogaria no 4-4-2. Eu já abandonei os pontinhos. Não, mas não vem com um asterisco. No esquema do Rogério. É que eu não quero. Não quero falar do esquema do Rogério. Não, tá. No esquema do Rogério você pode escolher 3 pro meio de campo. É que pra mim o Rato joga no meio de campo. Não joga aberto de ponta. Tá bom, então considerando que o Rato tá no meio de campo, galera, do meio de campo, quem você escalaria? Meu trio? Eu queria ver Neves, Mendes e Galopo. E o Rato. Neves, Mendes e... Eu tenho dúvida do Neves, Mendes e Galopo com certeza absoluta. E daí é o Neves ou o Luan, sabe? O Luan com sequência. A minha dúvida, eu fico... Porque apesar de, eu repito, o Pablo Maia tá numa péssima fase, eu acho ele um pouquinho mais mordedor ali, eu tenho essa dúvida, mas eu acho que Galopo e Mendes é fato, né? Acho que deve ser de 90% das pessoas aqui. Menos do Rogério. É claro. Rogério, não. O Nel já fala. Então vamos terminar o bloco e aí a gente lê algumas aqui exclusivas. Boa. Então é isso. Agora, você que tá vendo gravado, vai ter mais 1h30 de live exclusiva que você perdeu. Daí você pode ver isso segunda que vem, né? Resenha Tricolor vai chegando ao final. Obrigado você que nos assiste, gostou, dá um like, compartilha, conta pros amiguinhos. Hoje eu tenho um abraço especial. Amanhã, que é a hora que esse programa for ao ar, minha avó, Maria, São Paulina roxa, de verdade mesmo, de sofrer, reclamar, mãe do meu pai. Faz 95 anos. 95. Aguentou o São Paulo nesses últimos 10, ela merece parabéns especial. Parabéns. Um beijo pra minha avó. Um beijo pra sua avó também. E o meu abraço, ele não é São Paulino roxo. Dos 95 da sua avó, ele viveu 8. Mas é São Paulino. Se você perguntar que time ele torce, ele fala que é São Paulino. Ele adorou vir aqui na gravação, não porque ele gosta de futebol, mas porque ele gosta de confusão. Né? E ele tem uma pegada artística boa, faz desenho e tal. Então, meu abraço especial pro meu filho Bernardo, que completou 8 anos no sábado. Um beijo, B. Um beijo pro B. Eu mandei você mandar parabéns pra ele. Eu mandei parabéns pra ele. Eu estava com ele e dei os parabéns pessoalmente. Então, fica registrado aqui meu abraço pro filhotinho. Que mesmo não sendo São Paulino roxo, é um São Paulino light. E boa companhia. Beijo do Magro. Até a próxima semana. Valeu.